sendo o tempo acho que é curto, mas pelo menos a gente avança um pouquinho, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nós falamos sobre os primeiros versículos que foram revelados ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dissemos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois de descer da caverna e vier os primeiros versículos a serem revelados a ele, Iqra, leia em nome de teu Senhor, ele foi até a sua casa e lá foram revelados outros versículos da Surat al-Muddathir. Surat al-Muddathir, que seria a surata número 74, os primeiros 7 versículos, eles foram revelados ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ali quando, depois de um mês, quando ele entrou na sua casa, ele viu o anjo Gabriel entre o céu e a terra, e o anjo Gabriel disse para ele: ó Muhammad, eu sou o anjo Gabriel e você é mensageiro de Allah. Ali, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi para a sua casa dizendo: Dathiruni, dathiruni, me cubram, me cubram. E o anjo Gabriel, estando lá, ele disse ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele revelou a ele: Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Esses 7 versículos foram revelados nesse momento. Então, depois de Iqra, veio a surata del Muddathir, os primeiros 7 versículos. Esses foram revelados em seguida. E como nós falamos, o Coran, ele foi revelado ao primeiro céu intacto, inteiro, da maneira que está nas nossas mãos hoje. Só que ele foi sendo revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por partes, ou por versículos, ou por suratas. E depois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da maneira que o anjo Gabriel trouxe a ele, foi recitando a ele, da maneira que está no Alcorão atualmente, ele foi recitando e os Sahaba foram escrevendo e memorizando e passaram para nós da mesma forma que o Coran, ele foi revelado de Deus ao primeiro céu, só que os fatos eles foram acontecendo e os versículos foram sendo revelados conforme cada fato. Então, esses primeiros versículos: Ya ayyuhal muddathir, aquele que se cobre, qum fa'andir, levante e divulgue a mensagem. Qum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, engrandeça ao seu Senhor, diga Allahu Akbar, wa rujza fahjur, e deixe a impureza, se purifique dessas impurezas. Wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir. Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo aqui: e não diga que eu fiz, para que você não pense que você fez bastante. Por isso que esse versículo ele nos ensina algo. Às vezes a pessoa ele reza bastante, dá bastante sadaqa, ele faz muito jejum e tal, e de repente ele fala: eu já fiz bastante. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: não pense o quanto que você fez. Pense em Allah subhanahu wa ta'ala, que tem as suas dádivas sobre você, que por mais que você faça, jamais alcançará aquilo que você deve fazer perante Allah subhanahu wa ta'ala, naquilo que Ele te deu de dádivas. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, a maior dádiva que deu ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é a dádiva da mensagem. Allah. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. E tenha paciência com aquilo que teu Senhor determinou e está revelando a você para você colocar em prática. Então aí precisa, Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam algumas questões que são importantes, que ele levante. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele disse Qum fa'andir, Qum, levante e divulgue, aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para Khadija: Walla ahdu nawmi ya Khadija, após esse tempo não há mais descanso, ó Khadija. E realmente o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, durante 23 anos da sua mensagem, ele nunca descansou. Até nos últimos momentos da vida dele, ele disse para Fátima, assim que estava no último momento da partida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam desse mundo, ele disse para Fátima que a partir desse momento eu teria o descanso real. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamais descansou depois desse versículo até a sua morte. Aqui o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam começou e disse para a Khadija sobre o que foi revelado a ele. Ela disse: eu testemunho que você é mensageiro de Allah. E aí ela se converteu, depois se converteu Zayd ibn Haritha, depois Ali ibn Abi Talib.
Depois as filhas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todas elas se converteram ao Islã. A Ruqayya, a Zainab, a Fátima, Kulthum, elas já eram, tinham uma idade que entendiam a mensagem e todas elas se converteram. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam começou a mensagem dentro da sua casa com as pessoas que estão ao seu redor. E realmente são as pessoas mais nobres que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu para estarem ao redor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois que ele estabeleceu que dentro da sua casa não há um inimigo, não há uma pessoa que está contrariando ele, todos conheciam quem era o mensageiro de Allah, todos acreditaram na mensagem de Allah já desde o começo. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele saiu para divulgar para as pessoas mais próximas. E nós iremos determinar e falar sobre a divulgação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós temos a da'wah que seria 13 anos em Meca, 10 anos em Medina. E nós iremos dividir os 13 anos em Meca. Os primeiros 3 anos da divulgação, ela foi uma divulgação secreta. A gente chama de da'wah as-sirriya, a divulgação secreta. Nós vamos mostrar sobre isso alguma coisa. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi para divulgar para algumas pessoas que ele conhecia, algumas pessoas que ele sabia que ele precisaria do apoio dessas pessoas. Ele sabia que essas pessoas não iriam negar aquilo que ele iria divulgar a elas e não iriam questionar essas questões, porque ele sabia que são pessoas que são nobres, são pessoas devotas, são pessoas que são, eles têm uma, eles são lúcidos naquilo que eles estão pensando, porque quando a pessoa, ela sabe que a adoração das estátuas, aquilo que os incrédulos faziam no tempo da ignorância, aquilo é errado. E tinha muitas pessoas, como nós tínhamos falado, Waraqa bin Nawfal, Qis ibn Sa'ida e outras pessoas, essas que morreram antes do Islã, elas não participavam daquelas questões. Até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadija radiyallahu anha, Abu Bakr era uma das pessoas que também não adorava as estátuas, ele não bebia bebidas alcoólicas, ele não praticava o haram, só que ali não tinha algo para ele seguir. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi, logo que saiu da sua casa, se encontrou com Abu Bakr, foi até a casa dele e disse para ele: "Ya Abu Bakr, eu sou mensageiro de Allah. Allah é único, eu sou mensageiro de Allah." E Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, ele disse: "Testemunho que não há outra divindade além de Allah e você é mensageiro de Allah." Abu Bakr nem perguntou nada. Por quê? O que foi revelado? O que está acontecendo? Não. Uma palavra só do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ele já entrou no Islã. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele fala, alaihi salatu wassalam, ele citou essa questão do Abu Bakr depois em Medina: "Ma da'utu ahadan ila al-Islam." Eu não chamei ninguém para o Islã. "Illa kanat 'indahu kabwa." A não ser que ele foi um pouco pensativo ou fez alguma pergunta. "Illa kanat 'indahu kabwa." "Illa Abu Bakr." A não ser o Abu Bakr. Ele não pensou nem um pouquinho em relação a isso, porque ele já sabia quem que era o Muhammad alayhi salatu wassalam. Convivia com ele, era o seu amigo. Ele sabia que o Muhammad alayhi salatu wassalam jamais falou algo que não seja a verdade. Sempre estava na verdade. Então, imagine agora, para falar sobre a questão da mensagem de Deus para a humanidade, ele vai chegar e falar: será? Tem dúvidas? Então, por isso que ele foi chamado Abu Bakr as-Siddiq. Siddiq, porque o que significa? Verídico, verdadeiro. Porque ele falou, sempre falava assim: se os incrédulos falavam: você já viu o Muhammad? Ele disse que teve uma viagem noturna de Meca para Jerusalém, 1500 quilômetros, e se ascendeu ao céu numa noite só e voltou. Aí o Abu Bakr, ele disse: o Muhammad disse? Eles falaram sim. Então ele falou: se ele disse, ele está falando a verdade. Não questionou. Ele não foi perguntar: é verdade que você falou isso para eles? Não. Os incrédulos que foram perguntar a ele, ele disse: se ele disse, ele está falando a verdade. Então foi chamado de Abu Bakr as-Siddiq.
Abu Bakr, no mesmo momento que ele se converteu ao Islã, ele perguntou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: qual que é a minha mensagem? Ele disse: a sua mensagem é a minha, é divulgar, como é a mensagem de todos nós, é divulgarmos a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala para todas as pessoas. Por isso que Abu Bakr ele foi e começou a divulgar entre as pessoas que ele conhecia, que não iriam ter problema de falarem, porque nós sabemos que dentro Meca era um centro comercial e era um centro de adoração de adoração para todas as tribos árabes, onde tinham ali 360 ídolos que eram adorados, e cada uma das tribos tinha um ídolo, e todas as pessoas vinham anualmente para adorar aqueles ídolos, se concentravam ali como um comércio, comerciantes, e para adorarem aqueles ídolos. Então o centro de Meca era um local para você entrar com uma mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, algo novo no meio deles, contrariando algo daquilo que eles acreditavam. Ia ser difícil, as pessoas não iriam aceitar, porque não era um lugar qualquer, era o centro onde as pessoas tinham a adoração desses ídolos, onde todas as tribos e todos os lugares vinham até ali. Então era um centro comercial, era um centro social, era um centro de adoração, e as pessoas de Meca, que eles tinham? Eles sabiam que eles eram os donos ali, eles que mandavam, eles eram os chefes, então era difícil de você trazer uma religião nova e colocar entre eles e falar: isso é pecado, isso é permitido, aquilo não é permitido. Eles não iriam aceitar tão fácil. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que ele fez? Ele primeiro queria levar a mensagem dele para as pessoas que eram mais inteligentes. As pessoas que, na hora que eles souberem da verdade, eles irão seguir. As pessoas que irão apoiar essa mensagem com toda a força. E por isso que essas pessoas, os primeiros a se converteram ao Islã, eles têm um privilégio que foram citados por Allah subhanahu wa ta'ala dentro do Alcorão Sagrado. E por isso que quem dentre essas pessoas atendeu a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakr, com certeza, nós sabemos que nós temos 10 dentre aqueles que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 homens que ele disse que eles estarão aonde? No paraíso. A gente chama eles Al-Ashra al-Mubashirin bil-Jannah, os 10 que foram anunciados pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que estão no paraíso. 6 dentre esses 10 eles se converteram na mão do Abu Bakr as-Siddiq. Subhanallah. Abu Bakr ele saiu para divulgar a mensagem. A primeira pessoa que ele foi para Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan, nós sabemos que ele era um dos maiores comerciantes em Meca, uma pessoa nobre. As pessoas respeitavam ele pela sua posição. Ele tinha as qualidades boas, dentre elas al-haya, a vergonha. Ele era uma das pessoas ricas, era uma das pessoas respeitadas, era uma das pessoas nobres dentro de Meca. Abu Bakr foi até o Uthman e disse para ele: Ya Uthman, você não segue aquilo que eu segui? Ele disse: o que você seguiu? Ele disse: eu segui o Muhammad, alayhi salatu wassalam, na mensagem dele. Ele falou: você seguiu o Muhammad na mensagem que ele veio? Ele falou: sim. Ele falou: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ele se converteu na hora ao Islã. Abu Bakr, nós sabemos que essas pessoas que se converteram no começo, a gente vai ver o privilégio que elas tinham depois, né? Abu Bakr ele foi o primeiro khalifa depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uthman ele foi o terceiro khalifa depois da morte do Umar ibn Khattab. Abu Bakr é uma das pessoas que doou todos os seus bens pela causa do Islã. Uthman ele fez tantas doações também que, se nós contarmos aqui, são várias, até que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: ó Allah, após essas grandes doações que o Uthman fez, eu peço a ti que coloque ele no paraíso. O Rasul alaihi wasallam pediu para que ele esteja dentro do paraíso. Eles foram até quem? Zubair ibn al-Awwam. Zubair ibn al-Awwam é uma das outras pessoas também. Ele tinha 15 anos quando se converteu. Abu Bakr chamou ele para o Islã e o Zubair, na hora, ele se converteu para o Islã. Zubair ibn al-Awwam,
ele era uma das pessoas, um dos jovens mais fortes de Meca. O pai dele tinha falecido e ele viveu com a mãe dele ensinando ele de uma forma desde pequeno para ser um grande homem, um grande líder. E ele se converte para o Islã e ele foi Az-Zubayr ibn al-Awwam, a primeira pessoa que, quando soube que o profeta Muhammad sallam estava sendo perseguido, algumas pessoas disseram que iam matar o Muhammad sallam. Ele correu com a espada dele e foi correndo na casa do profeta Muhammad sallam, desesperado. O profeta Muhammad sallam viu ele e disse: por que está desesperado e com essa espada levantada? Ele disse: ouvi falar que alguém te matou. Ele falou: não, eu estou aqui vivo. Se alguém me matasse, o que você iria fazer? Ele falou: eu juro que eu ia enfrentar a Meca toda com essa minha espada. Um jovem de 15 anos, subhanallah. Essa pessoa, ele teve pela frente, nós iremos ver, né, nas conquistas, junto com o profeta Muhammad sallam, ele tinha uma grande posição. Dentre eles também tinha Abu Ubaida, Amr ibn Jarrah. Ele tinha 24 anos também. Amr ibn Jarrah, ele conquistou toda a Síria, aquela parte da Palestina, da Síria, da Jordânia, do Líbano. Aquela parte foi conquistada com a liderança do Amr ibn Jarrah. Por isso a gente vê que o profeta Muhammad sallam, ele escolhia as pessoas que eram destaques em Meca. Também Talha ibn Ubaidillah, uma das pessoas que se converteram dentre os primeiros, ele tinha 15 anos também. Talha ibn Ubaidillah, também ele era um homem forte que defendia o Islã até na batalha de Uhud. Talha ibn Ubaidillah, o que ele fazia? Talha ibn Ubaidillah, ele foi lá defender o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nas dificuldades em Uhud. Nós sabemos que morreram 70 dentre os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad foi machucado, os incrédulos avançavam contra ele. O Talha, ele estava ali defendendo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com toda a força, até que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falava para Talha: Awjib Talha, Awjib Talha, Awjib Talha, quer dizer que dizia para ele: o paraíso será seu, Talha, o paraíso será seu, Talha. E o Talha defendia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e até que tinha os incrédulos que se aproximaram tanto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naquele momento, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava ferido, e o Talha foi defender o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com seu escudo, com a sua mão, até que cortaram a mão do Talha, os dedos do Talha. O Talha, ele disse hiss, uma voz de dor. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naquele momento disse para ele: Talha, se você tivesse falado Subhanallah no lugar de falar hiss, quando a gente sente uma dor a gente fala ai, não é? Ele falou hiss. O profeta disse para ele, imagine naquele momento, se você tivesse falado Subhanallah no lugar de você falar hiss, os anjos iriam te levantar entre o céu e a terra e as pessoas olhando para você. Esse é o Talha ibn Ubaidillah, onde foi revelado o versículo sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Esse versículo foi revelado naquele momento que Allah subhanahu wa ta'ala ele diz: dentre os crentes há homens, من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه, eles foram verdadeiros naqueles que deram de voto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e com Allah que eles são verdadeiros muçulmanos. Dentre eles há pessoas que morreram batalhando pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, e outros estão na espera. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse: quem quiser olhar para uma das pessoas que foram reveladas esse versículo, que olhe para Talha. Ele é uma das pessoas que esse versículo foi revelado por causa dele e de outras pessoas, outros companheiros iguais a ele. Talha ibn Ubaidillah, ele foi um dos primeiros, como nós falamos, 15 anos, ele tinha a força, ele tinha a preocupação de estar junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, defendendo ele de todas as formas. Dentre as pessoas, Bilal, Sumayya bint Khayyat, uma das mulheres que se converteram ao Islã, ela, o Yasir, o esposo dela, o Ammar ibn Yasir, o filho dela, e eles eram dentre as pessoas que firmaram ali
eles foram castigados, como nós vamos ver depois do ano 3, como é que aconteceu, quando os incrédulos eles foram lá contra essa da'wa, né? E ali, essas pessoas escolhidas pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, então são, durante os primeiros 6 meses, são 45 dos Sahaba que se converteram ao Islã. E esses Sahaba, cada um é um destaque no lugar onde ele está. Esses Sahaba também, dentre eles, estão Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam e outros companheiros que, inshallah, na aula que vem nós iremos falar sobre eles, devido ao tempo, para não perdermos a reza, inshallah. Então, e iremos falar, inshallah, sobre por que desses companheiros, de quantas tribos o profeta Muhammad sallam ele foi divulgar e quantas pessoas dessas tribos entraram, e cada um desses destaques que ele fez, que cada um deles fazia a diferença, né? Porque era o início da mensagem. O profeta Muhammad sallam queria que a mensagem começasse forte, e a mensagem começou realmente forte com essas pessoas, esses homens, essas mulheres. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.